Vocês devem estar se perguntando por que o professor Rafael está usando luvas e também usando essa máscarazinha aqui. Então essas são alguns dos equipamentos de proteção individual, as mais conhecidas como EPIs, né? Então o uso desses equipamentos hoje foi para a gente tratar de um conteúdo hoje bem pertinente, que é em relação à pandemia do coronavírus, o vírus causador do Covid-19, né, que está tomando aí todo o país, todo o planeta, né? Então é bem importante a gente trazer esse tema para vocês, porque embora as aulas estejam acontecendo à distância, daqui a algum tempo as aulas vão voltar, né, na forma de presencial, e a gente precisa ter esse cuidado. Por isso eu achei bem importante trazer esse tema para vocês hoje. E vamos lá, solta a vinheta. I want to kill everybody in the world. Kill everybody in the world. Então, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai tratar sobre essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né, causador aí da doença da Covid-19. Então, assim, é bem importante que a partir de agora a gente tenha esse cuidado, né, com o nosso corpo, com as nossas roupas, com aquilo que a gente pega, com aquilo que a gente tem contato na rua e também dentro de casa, certo? Vocês podem ter percebido que eu não estou mais com as luvas e nem mais com a máscara. E isso é um dos cuidados bem importantes que a gente deve ter, ok? Quando você sai com a luva, ou quando você sai com a máscara, ou com qualquer outro EPI, tanto faz para a rua quanto no trabalho, certo? Você vai necessitar retirar esse EPI, ok? Então, como é a maneira correta de ser retirado? Primeiramente, a máscara, né? A máscara não deve ser tocada na parte da frente, justamente pelo fato daquela região ser a região que mais vai estar contaminada com o vírus, ok? É recomendado que você pegue nas alças, né, que estão aqui na orelha, atrás da orelha, e retire. E no momento que você retirar, não, em momento algum, você tocar na parte da frente, tá? Então, pessoal, a gente veio aqui com essa pesquisa aqui, certo? Aqui, pesquisa no Google, casos de coronavírus no Ceará. Então, por que o professor hoje vai trabalhar esse tema, né? A gente está num período onde as aulas são todas remotas, acontecendo de forma online, não presencial, né? Em nenhum momento a gente tem aquele contato direto com o aluno. Então, assim, aos poucos, né, a gente sabe aí que a gente vai começar a ser liberado aí, o comércio, como já está sendo em alguns lugares, né, vai começar a liberar até chegar na nossa área, que é a área da educação, onde a gente tem nossas escolas. E é importante, sim, a gente trabalhar essa conscientização dos alunos, a conscientização dos pais e até mesmo de alguns professores, né, devido ao cuidado com a higiene, com as questões sanitárias, tanto dentro quanto fora da escola, certo? Essa pesquisa, né, onde ela mostra que a evolução diária no Brasil, tá ok? Ela está mostrando aqui, ó, que no Brasil ela já tem aqui um total de 584.562 casos, certo? No total, aí, desde quando iniciou essa pandemia, a gente tem essa numeração. Em mortes, é bem importante a gente estar salientando isso, que só em mortes são 32.568 no Brasil, certo? A gente tem aqui um ranking, né, vamos dizer assim, um péssimo ranking dos estados que mais tem casos dessa doença, que a gente tem aqui o Ceará. Ele está lá no topo aqui, mas ele não é o primeiro lugar, certo? Ele, na classificação geral no Brasil, ele está em terceiro lugar, né? Mas assim, a gente percebe que no geral, né, a tendência é que ele está subindo, começou agora aqui a descer, né, devido, espera que o pessoal esteja realmente se conscientizando referente aí esse zelo, esse cuidado que a gente deve ter, né, para se prevenir contra essa doença. Então a gente percebe aqui que até hoje de 50.504, e só de mortes a gente tem aí mais de 3.000 mortes
no estado do Ceará. Então, pessoal, trouxe aí para vocês esse tema, né? Então a gente tem que ter um bom cuidado em relação a esse contato direto, principalmente com as mãos, porque as mãos é onde a gente pode levar até o olho, até o nariz, até a boca, e é aí que a gente tem o contágio direto com esse vírus, tá certo? Então é bem importante a gente ter cuidado ao máximo. Mas, professor, por que esse vírus ele é tão perigoso assim para a espécie humana? Então, pessoal, a gente tem alguns motivos para tratar esse vírus como um vírus muito perigoso. O primeiro deles é a questão da gente não saber o que é de fato esse vírus, certo? Como assim? De forma geral, a gente conhece a principal estrutura do vírus, certo? Que é uma camada lipídica, né? Com várias ramificações proteicas nessa camada, e no seu interior a gente tem aí um emaranhado de RNA, certo? O que é que esses vírus eles fazem? Eles, quando entram em contato com as nossas células, né? As células do nosso corpo, essa célula ela tem um determinado comando, onde esse comando ele acaba entrando em contato com esse vírus, com essa camada proteica do vírus. Esse vírus, ele manda um sinal para a célula, e essa célula ela é enganada por esse vírus. E acaba acontecendo que esse vírus ele acaba sendo englobado por essa célula, e no interior o que é que ele faz? Ele começa a liberar esse RNA, né? E aí vamos dizer que esse vírus ele sequestra essa célula, e esse RNA que ele liberou, ele começa a dominar, fazendo com o que essa célula ela trabalhe diretamente para ele, num trabalho de reprodução de vírus idênticos. Aí esse trabalho de reprodução ele reproduz um, e depois outro, e depois outro, e assim até chegar a um determinado ponto onde vai ter tanto vírus dentro dessa célula que ela acaba se rompendo. Com o rompimento dessa célula, ela acaba liberando esses vários vírus que tem em seu interior, que por sua vez, cada um desses que foram liberados vai tomar uma outra célula, e esse processo ele acaba sendo uma reação em cadeia, certo? O que vai fazer com que o vírus, no momento que ele tome o nosso corpo, né, ele acabe se proliferando de maneira bem rápida. Então, pessoal, o medo é justamente devido a essa ramificação proteica que ele tem, que justamente é ela responsável pelo comando do vírus. Ninguém sabe exatamente como inibir esse comando. E como funciona esse comando, né? Ele gruda exatamente, né, usando essa palavra, ele gruda como velcro na sua célula. E justamente o que é inibir esse comando? É como se você pegasse e colocasse um plástico em cima do velcro e tentasse grudar ele. Você não iria conseguir grudar. Então o que é que uma vacina, o que é que os nossos anticorpos, né, eles têm o papel de fazer quanto à proteção desses vírus? Ele funciona exatamente como essa camada, né, que a gente está usando aqui como exemplo plástico. Ele usa como se fosse essa camada na célula, e quando o vírus chega, o vírus ele não consegue se fixar ali naquela célula, né? Aí esse vírus ele acaba não fazendo essa replicação dentro das nossas células. E lembrando que a célula, quando ela morre, ela deixa a gente fraca. O nosso corpo ele percebe com a morte daquela célula, ele percebe que tem alguma coisa de errado, e aí começa a agir dentro do nosso corpo, e é aí que surgem os sintomas. Por que sintomas tão parecidos com a gripe, professor? Bem, os sintomas parecidos com a gripe, como tosse, né, coriza, né, espirros, bem parecidos com a gripe, é justamente o fato de o acesso desse vírus ser justamente o mesmo acesso que tem o vírus da gripe, que é por via oral e via nasal. Lembrando, pessoal, que também as vias lacrimais, ela também é uma porta de entrada para esse vírus. Então é bem importante que quando você tem a sua mão
em contato com algum objeto de forma compartilhada, você higienize antes de ter o contato com os olhos, certo? O mesmo acontece para o nariz e com a boca. A gente vai estar trabalhando aí com a parte direta de orientação e educação na área de higienização pessoal, justamente para evitar o contágio dessa doença, tanto dentro como fora da escola, em casa, na área de trabalho, certo? Então a gente vai ter esse papel bem importante de realmente educar toda a população. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu comentário. Já é inscrito no canal? Se inscreve aí, ative os sininhos para os nossos próximos vídeos e até a próxima. Valeu, pessoal!